Vamos lá, pessoal. O objetivo desse vídeo é a gente tratar do cenário econômico brasileiro do início dos anos 60 e mostrar os desequilíbrios na sua natureza estrutural e conjuntural derivados do esgotamento do ciclo de crescimento e de investimento associado ao plano de metas. Basicamente a ideia é entender até que ponto os desequilíbrios que vão caracterizar a economia brasileira nos anos 60, eles são de alguma maneira ou de outra intrínsecos, inerentes ao avanço do processo por industrialização por substituição de importações, do qual o plano de metas é um dos principais expoentes históricos, né? Retomando essa linha geral, retomando aqui brevemente, né? O plano de metas, referência ao capítulo 1 da dissertação de mestrado do professor Paulo Roberto Davidoff Cruz, intitulada Inácio Rangel, um pioneiro, né? O plano de metas tem como principais resultados, em que diz respeito à transformação da estrutura produtiva, a capacidade de viabilizar um grande processo de diversificação estrutural. Ou seja, você tem um avanço, ele é um avanço substancial do processo de industrialização brasileira, processo esse que já remonta às suas origens, pelo menos ao último quartel do século XIX, se acelera ali pós Primeira Guerra Mundial. Na década de 20 já começam a emergir um conjunto de políticas deliberadas, razoavelmente organizadas para fomentar a industrialização, o que se acelera nos anos 30, acelera no período Vargas, e com a institucionalização desse processo, com a formação da ossatura material do Estado brasileiro, com a formação de formas de operacionalização da política de desenvolvimento, com a internalização dos conflitos no Estado, com a busca do Estado por controlar o sentido e o destino do processo de desenvolvimento brasileiro. Isso já é um processo em gestação já em longo prazo, que vai ter como grande expoente dentro desse debate, até então, o plano de metas. Depois a gente tem outras iniciativas importantes, com outras características, é claro, como o segundo PND, né? Vale lembrar que o plano de metas, ele beneficia-se, estamos aqui retomando brevemente, né? Ele beneficia-se de esforços anteriores de diagnóstico e de planejamento sobre os limites estruturais ao crescimento e ao desenvolvimento, depois a gente define, brasileiro, né? Beneficia-se da Comissão Mista Brasil-Estados Unidos, da Comissão Mista CEPAL-BNDE, que fazem diagnósticos a partir de uma lógica de planejamento, tentando cientificamente entender quais seriam os pontos de estrangulamento da economia brasileira. Beneficia-se também de todo um avanço político e institucional já consolidado ali no segundo Vargas. Vale lembrar que o BNDES é de 1952, que vai ser um instrumento fundamental para financiar o investimento em infraestrutura, o investimento na expansão das indústrias pesadas. Vale lembrar que a Petrobras é de 1953, que vai ser um braço
muito importante no avanço desse processo de industrialização, oferecendo insumos transversais. Ok. A partir desse contexto como um todo, o plano de metas tem a capacidade de atuar em determinados pontos de estrangulamento da economia brasileira. A gente vai discutir um pouquinho depois a relação entre essa forma de atuação e depois o que o Hirschman vai chamar de lógica de reduzir os entraves para ativar as decisões de investimento via desenvolvimento desequilibrado. Daqui a pouco a gente volta nesse ponto, certo? Mas, como resultado, o plano de metas consegue viabilizar um ciclo razoavelmente virtuoso de crescimento e de desenvolvimento da economia brasileira. Vamos discutir daqui a pouco o que é desenvolvimento, né? Associado à transformação estrutural. Por um lado, você tem uma complementação do desenvolvimento produtivo da indústria pesada, avanços na capacidade de produção siderúrgica, na capacidade de produção dos setores naval, de máquinas e equipamentos, caldeiraria, material elétrico pesado, química pesada, ou seja, você tem um avanço em indústrias básicas que têm capacidades de transmitir de maneira transversal os ganhos de produtividade, de adensar a estrutura produtiva brasileira. E em paralelo a esse avanço, há a implementação de setores então modernos, dinâmicos tecnologicamente, com alto potencial de crescimento, com alta elasticidade de renda da demanda, na fronteira tecnológica do paradigma tecnológico então vigente. O que a gente está falando aqui? A implementação basicamente do setor do complexo automobilístico, de tudo que gira em torno dele e dos decorrentes efeitos de transbordamento, bem como um avanço forte em outras áreas de bens de consumo duráveis associados ao consumo doméstico. Legal. Então essa transformação, essa diversificação da estrutura produtiva está associada a uma maior complexificação das relações econômicas domésticas. Porém, esse avanço, como a gente sabe, é feito a partir de uma lógica de planejamento bem articulada, como a gente vai discutir, mas levando em consideração, dada a correlação de forças políticas na época, dados os entraves colocados ao processo de industrialização tardia, é feito a partir de uma associação ao capital internacional. Então a gente tem que entender o plano de metas como resultado também de um conjunto de transformações no contexto internacional. Contexto internacional, depois o contexto político doméstico, e vamos entender como a relação dessas duas dimensões vai trazendo os germes para os futuros desequilíbrios que vão ser desnudados ali na economia brasileira já nos anos 60. Ok. O que a gente está falando? No contexto internacional, o que acontece? Olha, como resultado do plano Marshall, como resultado das transformações associadas, de uma parte das transformações associadas ao arranjo de Bretton Woods, a gente observa um acirramento da concorrência intercapitalista. Observa-se um acirramento da concorrência intercapitalista entre os países da tríade. Esse acirramento da concorrência intercapitalista entre os países da tríade vai, de alguma maneira ou de outra, levar ao acirramento do processo de internacionalização do capital.
lembrando o seguinte, o que é concorrência? Concorrência é o enfrentamento de capitais, é uma luta sanguinária de capitais em busca de valorização. Essa luta de capitais em busca de valorização num cenário de acirramento da concorrência intercapitalista, falando das empresas europeias, depois japonesas, com as empresas então líderes estadunidenses, está intimamente associado a uma lógica de extroversão, como vai chamar lá o professor Luiz Teixeira. Olha, esse acirramento da concorrência intercapitalista vai levar a um movimento de internacionalização do capital, do qual o plano de metas é um veículo para a materialização da industrialização no Brasil. Então, a gente precisa entender ele dentro desse contexto, nesse cenário. Logo, a materialização do plano de metas, de alguma maneira ou de outra, ocorre tangenciando, ou melhor, desviando de algumas frentes de resistência mais intensas, na dimensão externa e na dimensão interna também. Na dimensão externa, você vai se associar pelo famigerado tripé, ao capital internacional como forma de vencer barreiras à entrada no que diz respeito à dimensão tecnológica e à dimensão financeira. Tá claro que essa forma de organização depois vai, por si só, trazer os germes para alguns desequilíbrios, mas guardemos isso. Então, essa associação ao capital internacional vai trazer alguns condicionantes importantes depois. É essa associação que vai materializar, de alguma maneira ou de outra, vai viabilizar, o processo de atração do investimento direto externo, que vai ser um vetor fundamental da transformação estrutural brasileira. Ou seja, o capital internacional ainda vai configurar-se como o principal elemento capaz de controlar o excedente, ou pelo menos a parcela mais dinâmica do excedente, e direcionar de alguma maneira os caminhos do desenvolvimento e até controlar o sentido. Ponto. Mas o que é esse desenvolvimento? Importante a gente retomar esse ponto para a gente entender depois os limites que vão estar associados ao esgotamento do ciclo do plano de metas. O que é? A gente discute no próximo vídeo.